Olá, pessoal. Eu sou Osias Fernandes, mais conhecido como Ceará Bés. Eu vim aqui nesse projeto que foi contemplado pelo Prêmio Aldir Blanc, da Fundação Cultural de Palmas, que conta com o apoio do governo federal, por meio da Secretaria Especial de Cultura e do Ministério do Turismo, e conta com recursos do Fundo Nacional de Cultura. E esse projeto eu venho a falar sobre a música nordestina, sobre as influências das músicas instrumental, que são várias junções de vários países que o Brasil herdou, de muitas culturas, e que o nosso Nordeste ele vem sendo muito rico através do instrumental. E a música nordestina, nós sabemos que ela é uma música não só regional, ela é nacional e universal. Então, aqui eu vou tentar explicar algumas coisas que fala, porque sobre a música nordestina. Nós sabemos que a música nordestina ela é muito diversificada. Ela é representativa das matrizes étnicas que o seu território convive há séculos. E essa longa convivência deu origem a uma música peculiar e um espelho fiel da nossa miscigenada formação de música, que são as misturas de música, de ritmos. E a formação histórico-cultural dessas matrizes, o Brasil herdou do seu instrumental em seu sistema de danças, ritmos, cadências, junção de ritmos, que é uma amalgama cultura dos batuques, sicopes dos africanos e os batuques que são acompanhados das toadas, dos lamentos dos escravos, saudosos e da sua terra natal, dos aboios, dos vaqueiros, que transmite através do canto o seu cotidiano e a luta, um ambiente isópto e rústico. Nós sabemos que o Nordeste, o aboio dos vaqueiros, eles têm muita riqueza e na maioria das músicas são aproveitadas muitas coisas do aboio dos vaqueiros, que são diferentes às culturas fala-se de viola sertaneja, viola caipira, mas tem a viola nordestina, que são a viola de repente, são uns ritmos bem mais diferentes do que aqui no sul, no Goiás, que usam muita viola, eles usam muita viola, mas só que no Nordeste as violas são usadas para repentistas, eles cantam muito, principalmente nos aboios, né? E desde o início dos anos 90, do século XIX, o Nordeste vem sendo palco de um processo de renovação musical, né? E em estilo, resultado da função de vários estilos, que é um processo de hibridização e combustenciado a partir da revalorização do tradicional forró pé de serra e dos sambas e dos maracatus. Então, aqui nós vimos as riquezas que vêm. Então, é o seguinte, as músicas acompanham de percussão, tambores, atabaques, marimbas e ainda palmas, né? Tem os chequerês e aqueles ganzá. O pessoal tocava sempre nos forró, usava ganzá. Hoje não se usa mais ganzá, né, nos forró. Não se usa mais. Então, tem também dos nativos, dos cantos das danças indígenas, né? Acompanhado por instrumentos de sopro, flauta, várias espécies de trombetas e apitos, né? E por maracás e bate-pés. Eles usam muito, os índios gostam muito de usar, de bater os pés, usar a flauta, instrumento de flauta. Inclusive, eu tive em Manaus, a gente foi numa aldeia e eu achei muito bonito eles tocando os índios. Eu tive um privilégio de ir na aldeia e ver uns índios, eles com aquelas flautas deles, que tem umas flautas bem graves, que eles tiram um som parecido com o som do contrabaixo. E isso tem muita influência da nossa música brasileira, essa mistura de música nordestina. Na realidade, são várias culturas diferentes. A cultura indígena, que é com o forró, eles usam a flauta, o pife, que são as bandas de pife que tem no Nordeste, eles usam muito aquelas bandas cabaçal. E aqui, dos europeus, a música erudita, a música religiosa, canta ao chão, que é das músicas e hinos, e os toques de fanfarras militares. A polícia militar toca muitas fanfarras. Eles tocam aquelas fanfarras, inclusive tem as músicas que são da região do Pernambuco, que eles usam muita ciranda, né? E as cirandas são muito parecidas, as batidas da caixa, com fanfarra. Então, isso tudo é proveitoso na música nordestina, na música instrumental.
E essas músicas, desde a sua origem, foi engajada, comprometida com muito real que se fosse através das combinações de instrumentos tradicionais nordestinos. A rebeca, a viola, o tambor, o berimbau, o pandeiro, o zabumba e ao som da guitarra e do baixo, que também não pode faltar no forró, que vem enriquecendo cada vez mais. E da bateria, e resultando uma música que a muitos encantam por nela ser possível identificar as temáticas que cantam a alma do povo, né? Do povo nordestino. É a imigração, batidismo social e coronismo. É funcionado como meio não só de fortalecimento da herança musical, mas também de despertar o desejo por reabilitar e manter a sua identidade. Então, aqui nós vemos que o pessoal, quando fala-se de música nordestina, tem muita gente, às vezes, tem receio música nordestina, mas, assim, a música nordestina, ela embrangiu o país inteiro e vários países, porque você vê quando chega na época do São João, o pessoal fala nas músicas de São João, e foi tirado muito as coisas do Nordeste. Inclusive, o Nordeste, como foi conhecido, o Luiz Gonzaga foi conhecido no mundo inteiro, que teve o hino Asa Branca, que na realidade foi o hino brasileiro do Nordeste, chamou-se Asa Branca. Então, no meio dessas músicas, eu queria mostrar aqui um pouco das minhas músicas instrumentais, que a gente coloca um pouco desses trabalhos, que são aquelas junções, que você mistura os ritmos africanos, se mistura aquela marimba, que é um instrumento que se toca com os paus, e misturo elas com a batida de funk, de outros ritmos, e isso tudo cabe dentro da música nordestina, que são as músicas muito ricas de harmonia. Eu queria aqui começar tocando uma música aqui minha, e mostrar um pouco para vocês verem, assim, como é que entra as harmonias melódicas no meio das músicas nordestinas. Então, eu vou aqui pedir o nosso amigo André para ele soltar aqui uma das músicas, e vou aqui tocar uma das músicas minhas, que se chama Cedo do Boi, que é para vocês começarem a entender como é que funciona as músicas nordestinas.
É isso aí, isso é um pouco da mistura das músicas nordestinas, do aboio da viola, a viola de repentista, que foi bem no começo. Vocês viram que tinha aquela viola, mas não é a viola daqui do sul, é a viola lá mais de repentista. E teve também, falando de flauta, de sopro, no começo também, na parte que entra no forró, teve alguns intervalos em que teve o solo de flauta, que são as flautas que eles usam das bandas de pífano do Nordeste, que são muito usadas. Hoje eles não usam mais no forró, porque o forró mudou muito, mas o forró tradicional sempre eles usavam, o trio nordestino, os três do Nordeste. Muitos deles usavam a flauta, e hoje eles não usam mais a flauta no forró, mudou. Então, teve também, eu falei também sobre as músicas africanas, que tem a marimba, que são os instrumentos que vocês tocam, batendo som com os paus. Tem muitas coisas, as levadas de africana, e eu vou tocar uma música agora que mostra um pouco disso aí, da marimba, que é um instrumento, né? E as levadas são umas levadas mais africanas, que tudo cabe dentro da música nordestina também. Então, isso, para nós, é uma riqueza que a gente herdou de outros países. Embora seja o Nordeste, o pessoal conhece pelo Nordeste só como forró, mas hoje o forró do Nordeste, que são instrumentais, são um forró mais bem avançado, bem elaborado, e um forró mais, vamos dizer, como se fosse mais jazzista. Então, eu vou tocar aqui mais uma canção minha, que se chama 3+1. Eu falo que o nome da música são 3+1, que na realidade são 4 ritmos diferentes, de 4 culturas diferentes que eu coloco dentro dela, que são a primeira, que são um ritmo meio africano. Eu entro no forró, depois o baião, o chachado, e misturo um pouco de ciranda, e da parte da ciranda, eu entro só um fraseado, que quando termina a ciranda, que entra também no frevo, que é outra cultura nordestina também. Isso tudo dentro de uma música só. Então, assim, a riqueza nossa da música nordestina é muito grande. Então, eu vou pedir mais uma vez para o nosso amigo soltar a música aqui.
É isso aí, pessoal. E nós continuamos aqui na nossa live falando sobre a amalgama das misturas de músicas, né? Então, aqui vamos falar mais um pouco. Por exemplo, as músicas, amalgama, selecionadas as músicas para trilhas sonoras e peças formam uma espécie de amalgama. Quer dizer, são culturas por enfatizarem a grandeza e a força dos sentimentos dos trágicos protagonistas do desenrolar da trama e também por constituírem um elemento chave para a perspectiva da plateia, cuja empatia com as canções é imediata. Então, assim, para quem entende, que conhece a música, no caso, tem essa música, essa outra música que eu fiz aí, tem muitas coisas imediatas. E, por exemplo, eu estou tocando um ritmo bem africano e, de repente, nessa música mesmo, eu mudo para um forró, eu mudo ela para um chachado, mudo para uma ciranda, para um frevo, e assim vai. E, então, assim, essas intenções imediatas, assim, elas são muito precisas também para que nós possamos enriquecer mais na nossa musicalidade, né? Então, aqui, ó, os casos mais significativos de amalgama podem ser encontrados, por exemplo, no Brasil, o que é uma amalgama? É resultante de europeus, africanos e índios autóctonos. E quanto o México, basicamente o resultado espanhóis e índios locais. Então, essas culturas aqui, né, o Brasil, ele é um país muito rico em cultura. E enquanto outros países aí, a cultura de ritmos são 4, 5 ritmos, o Brasil são mais de 160, por aí. Mas nós acreditamos que a contribuição desses movimentos esteja na possibilidade de difundir os valores e as temáticas com os sons, manifestações e tradicionais do Nordeste entre os jovens de forma híbrida e novo, incorporando e renovando a tradição, tornando-a viva e mostrando que é possível o passado coexistir com o tempo presente e voltar-se para o futuro, permitindo à juventude se reconhecer como parte de resultado desse que é fazer cultura. Então, a gente vê a inovação na música nordestina, que vem com uma força muito grande, e muita gente jovem, pessoal mais novo aí, estão se destacando muito, evoluindo muito. Inclusive, eu queria citar aqui um grande baixista, que é o Pipoquinha, que você vê a musicalidade dele, a riqueza tão grande que é o Nordeste, que ele, por tocar muito, chegar no nível que ele chegou, mas ele sempre tem o coração nordestino, e as músicas dele estão sempre nordestino, mas aquela intenção de jazz, e outros mais. E de pertença da identidade, o apego ao lugar é um processo de autorreconhecimento e de afirmação da identidade cultural. Como nos dizer que a câmara cascudo e a música é a expressão essencial da vida. E assim, que a nossa música funciona como um meio de fortalecer e despertar o desejo por reabilitar e manter a identidade cultural do povo nordestino, que isso não pode morrer, que é a cultura nordestina. Apesar de muitos ritmos de outras culturas que saiu, que hoje em dia, para muitos da juventude que não conhece as músicas mais antigas, as riquezas, nem Luiz Gonzaga e outros mais, Trio Nordestino, Jackson do Pandeiro, Dominguinho, Selba Ramalho, Flávio José, esse pessoal todo, citar mais outros grandes artistas que são muito ricas as músicas deles, tanto em harmonia como em letra, que hoje também assim ficou
para o músico ficou mais difícil, porque as músicas perderam, a maioria não é que perderam, comercializaram demais as músicas e perdeu o conteúdo nas letras e também na musicalidade, nos instrumentais. E quando a gente ouve as músicas antigas, você vê Dominguinhos, Luiz Gonzaga, você vê a riqueza tão grande de harmonia, de instrumento e de letras também, né, que fala sobre os sentimentos do nordestino e por aí vai. E como foi que criou o nome forró? O nome forró surgiram algumas hipóteses, historiador, que o folclorista Câmara Cascudo sugere que o termo mais provável seja uma derivação do termo forró-bodó. Tal termo, por sua vez, é uma variante galego-portuguesa e do antigo vocábulo forró-bodó, o original a partir da palavra francesa. Então, nós vemos aqui essas riquezas da música nordestina, e a sua origem tem a relação com bailes populares que eram realizados no final do século XX, no final do século XIX, e eram chamados de forró-bodó, ou forró-bodanças, ou forró-bodão. Então, nós vemos que a influência da nossa música, ela não vem de agora. Há séculos que já existe o forró. Por exemplo, o Luiz Gonzaga, ele fala muitas coisas sobre Lampião, sobre o chachado, que quando começou a tocar o chachado, ele começou vendo o pessoal do Lampião dançando chachado. Então, surgiu daí e como brasileiro, não só o nordestino, mas o brasileiro, todo brasileiro ele é inteligente e ele tem essa facilidade de transformar as coisas em música, como Hermeto Pascoal e demais. E assim a gente vai enriquecendo cada dia mais a nossa música, não só a música nordestina, mas a música brasileira, que inclusive nesses outros países aí as músicas brasileiras são muito ricas, tem muitos músicos que se você perguntar o nome de qualquer guitarrista, qualquer baixista, seja o músico que for, de outros países aí, eu acho que os caras conhecem todos os músicos que não são brasileiros. Mas se você perguntar o nome de 3 guitarristas, ou 3 baixistas, ou bateristas, ou sanfoneiros, para qualquer outro músico que não toca acordeon, se perguntar, ninguém conhece, só conhece Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga o pessoal conhece, mas assim, o nosso país muito rico, que Dominguinho deixou essa riqueza para muita gente, que não serviu só para sanfoneiros, mas serviu também para guitarristas e para outros músicos. A cultura, no caso, ele deixou as harmonias muito ricas, que a gente que conhece a história de Dominguinhos, que ele conta. E assim, ele era uma pessoa simples, que tocava de tudo com a facilidade, e ele tinha uma facilidade de colocar umas harmonias bem colocadas e bonitas, sem atrapalhar o cantor, quem ele estivesse tocando. Então, soa bem no ouvido das pessoas, e muita gente chama de jazz, né? No caso, o jazz brasileiro nordestino. Mas nós sabemos que o músico que ele toca jazz, seja lá como pretende chamar, por mais que ele toque o jazz, mas assim, ele não toca o choro, ele não toca o samba, ele não toca o forró. Então, assim, é uma riqueza grande que nós temos com a nossa música, e o compromisso também que nós temos de apresentar isso para o pessoal mais novo que estão surgindo agora. Porque, no caso, eu convivi muito, toquei muito com muitos artistas, e assim, eu sou grato a Deus por ter me dado esse dom, embora eu não tenha estúdio, eu não estudei, música estudei muito pouco, mas devido ao conhecimento e à convivência, Deus me deu esse dom de juntamente, de parceria com o meu amigo Renato Moreira, e outros músicos daqui do Tocantins, de
fazer um instrumental diferente de outros instrumentais que vocês são acostumados a ver. Então, assim, a preocupação da gente é de um dia, quando a gente partir daqui, a gente deixar um legado para que aquele pessoal, que essa geração que estão surgindo agora, saiba que antes deles teve alguém que procurou zelar pela sua música, entendeu? Não só pela sua música, mas pela música brasileira, que hoje eu considero assim como um comércio, né? A música muitas vezes perdeu o sentido. Eu já cheguei até uma vez eu acho que foi no Salão do Livro, eu não lembro o que é que foi. E de tocar, eu acho que com Família Braga, que a gente tocou, e muita gente parou para ouvir e não conhecia o que eram músicas instrumentais. Aconteceu isso também em Taquarussu. Então, assim, a música instrumental, ela é uma música rica para quem quer ter mais conhecimento, se aprofundar mais nas músicas. Então, assim, tanto a música brasileira como de outros países, é bom você estudar. Eu gosto muito de ouvir músicas americanas, gosto de ouvir de todos os estilos. Então, assim, eu tenho uma facilidade de pegar essas culturas, americana, africana, seja lá o que for, e trazer para dentro do forró, mesmo sem ter estudado, mas eu tenho essa facilidade de pegar e colocar dentro do instrumental meu, que são os instrumentais simples, né? Que na realidade, assim, eu não faço instrumental para música, que tem muitos músicos aí de alto nível que tem condições de fazer instrumental para música, e eu não tenho condições de fazer instrumental para música. Então, assim, o que eu opinei foi para que eu pudesse fazer um instrumental, mas que o pessoal pudesse ouvir e entender alguma coisa sobre música através desse instrumental, não aqueles instrumental saturado, que você pega, você passa 3 horas improvisando no instrumento. E não, mas assim, as músicas minhas sempre ela tem um andamento. As músicas curtas, no máximo 3, 4 minutos, mas que dê para a pessoa entender o conteúdo da música. Então, assim, eu nessa caminhada, nessa carreira, toquei, se eu não me engano, 35 anos em bandas de forró. Mas só que eu fui um músico de banda de baile também, tive uma facilidade muito grande, e assim, e tenho, apesar de não estar tocando mais em baile, fazendo mais isso, mas eu tenho uma facilidade muito grande de ritmos, de qualquer cultura, seja de rock, seja de pop. Então, assim, muita gente me conheceu como forrozeiro, Ceará Forrozeira. Mas, assim, eu fui músico de banda de baile, e graças a Deus eu tenho um conhecimento assim sobre diversidades de ritmo, e assim não tenho muita dificuldade para tocar nenhum ritmo que seja diferente. Mas o que eu, na minha opinião, o que eu penso é que é o seguinte: o músico de hoje brasileiro, ele tem que ter mais o sentimento brasileiro, estudar mais música brasileira, entendeu? Porque é o seguinte, as nossas riquezas estão aqui, enquanto nós estamos procurando riqueza em outros cantos. É claro que você tem que estudar, você tem que pesquisar coisa de outros países. Mas se você puder trazer aquilo de outros países para dentro da sua música, vai ficar bonito. Você tem um instrumental, diz, não, o instrumental do fulano de tal é música nordestina. É música nordestina, assim, que eu uso acordeon, usa as músicas, tudo usa acordeon, mas quando você pega, você vai ouvir as minhas músicas, são as músicas nordestinas, mas as harmonias já são as harmonias mais elaboradas, são as harmonias mais avançadas, e assim vai, a gente vai, com o decorrer do tempo, a gente vai estudando cada dia mais e aperfeiçoando e tentando mostrar isso para a juventude, para o pessoal mais novo. E assim, isso é um conselho, porque o que acontece hoje na nossa música brasileira que é o seguinte: nós perdemos muito nosso tempo trabalhando para os outros, e o músico, ele tem essa tendência
ele só é bem visto enquanto ele está tocando, mais um artista famoso. Enquanto ele está tocando ali, ele está na mídia, ele é um cara famoso. Mas depois que ele sair daquela banda que ele está tocando, com aquele artista e tal, ninguém o conhece mais. Então, assim, é um conselho para muitos dos músicos que quer seguir a carreira de músico. No meu caso, eu ralo muito, porque as músicas minhas instrumentais, eu tenho que ralar para poder fazer. Não que seja eu que toco a sanfona, mas tem o Renato, que é um grande compositor também, que sempre tem me ajudado nas músicas, a maioria das parcerias com ele. Mas a minha preocupação, como nordestino, eu sei o que é que eu vou querer na minha música, de guitarra, quais são as bases que eu vou querer, os ritmos de bateria, tanto que eu quem procuro fazer, não eu tocar a bateria, mas eu quem procuro passar. Então, assim, para o músico que está tocando hoje, que vive hoje tocando, entraram na onda do sertanejo, do arrocha, esse negócio aí e tal, é bonito, mas o bom mesmo é que ele comece a estudar, saber o que é realmente o Brasil tem de melhor para ele estudar, entendeu? Porque se ele ficar só naquilo, quando passar aquela onda lá, ele vai continuar a mesma pessoa. Quando acabar aquela onda ele está na onda aqui seja lá de forró, esse forró autêntico, que chama forró autêntico, né? Ele está nessa onda aí, mas passar essa onda aí, ele tem, assim, a visão da pessoa é dele sair dali para melhor, não ele voltar, sair daquilo ali e começar a tocar outras coisas só por causa do dinheiro. É claro que nós precisamos do dinheiro, mas o músico, no meu entendimento, o músico que é músico mesmo, ele não toca só pelo dinheiro. Ele toca por amor à música, entendeu? E por consciência que ele é músico, ele toca aquilo, ele tem que valorizar as músicas. Então eu queria tocar aqui mais duas canções minhas aqui. Uma se chama Matuto é Tu. Então, por que eu falo a música Matuto é Tu? Então é o seguinte, eu estou falando sobre música nordestina. Mas essa música é uma música do nosso amigo Renato Moreira, entendeu? E para vocês terem uma ideia, as harmonias dessa música. E são músicas com a tendência nordestina, né? Com a amalgama, que nós misturamos aí a bossa nova, meio samba, mas sempre com a intenção de jazz. Então eu queria tocar aqui mais duas músicas aqui, para vocês verem, para vocês entenderem, principalmente os músicos, né? Então, eu vou tocar aqui mais duas músicas aqui para vocês entenderem.
Então, vocês viram aí sobre o que eu estava falando, sobre as harmonias e sobre muitas coisas que a nossa música brasileira tem. E vou tocar outra música agora, também, que é um ritmo bem diferente, mas são umas misturas meio caribe com brasileiro. E tem um pouco as características da música tocantinense, que é a súcia, e por aí vai.